procedimento passo a passo. O procedimento passo a passo, ele faz parte de uma formação, de um treinamento, de uma capacitação. Uma formação, para que ela seja eficaz, a gente precisa saber responder de uma forma bastante objetiva, de uma forma bastante simples, algumas perguntas. O que é? De uma forma objetiva, simples e rápida, quando a gente sai de uma formação, quando a gente sai de um treinamento, o que é o que a gente aprendeu? A gente responder isso de uma forma bastante simples, numa única frase, com bastante consistência. A segunda pergunta que a gente tem que responder para termos a certeza que a formação foi eficaz, ou está sendo eficaz. Qual o principal objetivo desse treinamento, dessa formação, dessa capacitação? O principal é um só. A gente também precisa saber quais são os outros dois principais objetivos disso que a gente aprendeu. Quarta pergunta. Quem é o principal responsável na organização para executar, para realizar o que a gente aprendeu? Quem são os dois outros principais corresponsáveis para que essa formação, esse treinamento seja introduzido, realizado dentro da nossa organização? Quais são as principais interfaces e interações daquilo que a gente aprendeu com outras metodologias, com outros processos e outras atividades? E a última pergunta, quais são os principais indicadores que serão monitorados para que a gente tenha certeza daquilo que a gente está colocando em prática seja eficaz? Precisamos de indicadores para monitorar aquilo que a gente está fazendo, para ter a certeza que a realização está sendo feita de uma forma eficaz. Podemos concluir então que o que é necessário para que uma formação, uma capacitação e um treinamento sejam eficazes? Primeiro, saber o que é, respondendo aquelas demais perguntas. Segundo, saber como fazer. Saber o que é e saber como fazer. Muitas formações não tratam disso. Não tratam do como fazer. Aí a gente aprende as coisas e depois tem a dificuldade e o desafio de fazer sem saber direito como fazer. É isso que a gente vai estar tratando agora. Então, para se conseguir a eficácia de alguma coisa que a gente precisa fazer dentro da nossa organização, a gente precisa saber como fazer. Para isso, existe uma metodologia chamada procedimento passo a passo, que nos mostra como se faz alguma coisa passo a passo. É o que a gente vai ver agora. De uma forma simples, vamos exemplificar através, por exemplo, de um procedimento passo a passo para realizar e fazer uma festa junina. É uma coisa bastante conhecida por todos, que a gente vai pegar esse exemplo simples para exemplificar como é um procedimento passo a passo. Então, a gente tem aqui o principal responsável por uma atividade, principais corresponsáveis, atividades passo a passo é o que a gente vai fazer, e os documentos necessários. O primeiro passo, a primeira atividade é reunir-se com a comissão organizadora. Quem vai se reunir com a comissão organizadora? A direção. Quem são os principais corresponsáveis para fazer essa atividade? Reunir com a comissão organizadora. Os membros da comissão que já estão definidos. E o documento que será elaborado no final dessa atividade é uma ata de reunião. Passo 2. Estimar o número de pessoas que participarão da festa junina. Outra vez. O líder da comissão é o principal responsável para fazer isso, para fazer essa estimativa de número de pessoas. O responsável da comissão para fazer isso, que será designado nessa reunião, ou nessa reunião que já foi feita. E o documento gerado vai ser uma planilha de dados. Passo 3.
definir o número de voluntários que participarão da festa junina. Quem é o principal responsável? O líder da comissão, o responsável da comissão, e o documento que vai sair será uma planilha com os nomes dos voluntários. Passo número 4, definir atividades da festa. Quais atividades que teremos na festa? De recreação, de alimentação. Quem vai fazer isso como principal responsável? O líder da comissão, membros da comissão, e teremos um documento que seria uma planilha com as atividades. Passo 5, definir equipes para cada atividade que teremos na festa junina. Líder de comissão, membros da comissão, e o documento que sairá fruto dessa atividade serão as planilhas com os nomes e atividades. Passo número 6, planejamento das atividades. Líder da comissão, responsável pela atividade, e o documento é um plano por atividade. Atividade número 7, passo número 7, validar os planejamentos. Tudo que foi elaborado em termos de planejamento será feito um plano de atividade. A direção vai validar esse plano geral de todas as atividades da festa junina e os corresponsáveis são os membros da comissão. Passo número 8, validado os planejamentos, os planos, iniciar e monitorar as ações de preparação da festa junina. Responsável principal, líder da comissão, responsável pela atividade, e aqui também sairá um documento que chama Plano por Atividade e Registros do que está acontecendo. Atividade ou passo número 9, realizar e monitorar a festa junina. Até que enfim, né? No passo 9, a gente passa a fazer a atividade que é realizar a festa junina. E o passo 10, durante a festa junina, registrar os casos de sucesso e os pontos de atenção, que são aqueles casos que não deram tão certo, que é importante registrar para que a gente evite no próximo planejamento o que não deu tão certo. Então, aqui estão os 10 passos de um projeto, de uma atividade, de realizar uma festa junina. Agora, olha que interessante. Do 1 até o 7, esses passos, essas atividades, fazem parte do planejamento da festa junina. Do 1 até o 7. O 8 e o 9 é onde começam as ações, onde começam os monitoramentos. Então, nós demos 7 passos fazendo planejamento, que é a parte difícil e necessária. E, para realizar, somente 2 passos, ou praticamente 1,5 passo. E o 10 é simplesmente identificar os casos de sucesso, registrar para replicar para o ano que vem, e também no 10, registrar as coisas que não deram tão certo, para que seja feito sejam feitas ações para o próximo ano não se repetir. Agora, dentro de cada atividade, a gente tem as subatividades. Dentro de cada passo, a gente tem os subpassos. Seria as atividades menores dentro da mesma atividade. Exemplificando outra vez. Vamos escolher aqui o passo número 4, definir atividades da festa. Então, definir a atividade da festa, o 4.1. O 4.1 é o líder da comissão agendar reunião com todos os membros da comissão, com antecedência de 1 semana. Repetindo, para definir atividades da festa, a gente tem o subpasso ou a subatividade, líder da comissão, agendar reunião com todos os membros da comissão com antecedência de 1 semana. 4.2, membros da comissão confirmar presença em 48 horas. 4.3, na reunião fazer brainstorm das atividades, selecionar e validar as atividades por votação. 4.4, líder da comissão documentar ata de reunião, anexar planilha de atividades validada.
Então aqui temos alguns exemplos de subatividades ou subpassos de uma atividade, definir atividades da festa. Então isso é um procedimento passo a passo, um exemplo, claro, bastante simples, para fazermos e definirmos como fazer alguma coisa. Agora, o que é necessário então para que uma formação, um treinamento e uma capacitação seja eficaz? É necessário saber o como fazer. O como fazer a gente faz através do procedimento passo a passo. E o que é o procedimento passo a passo? É o passo a passo do como fazer o quê, ou os quês. O procedimento passo a passo é o PDCA do como fazer cada o quê. O procedimento passo a passo é o que garante a realização do o quê de uma forma eficaz. É o que garante a padronização de como fazer. Você cria uma régua, você cria um padrão que todo mundo vai ter que fazer daquele jeito. É o que garante a replicabilidade de uma atividade, por exemplo, uma festa junina, independentemente das pessoas que participem no ano que vem. Então, o procedimento passo a passo, independentemente das pessoas e do tempo, daqui 2, 3, 4 anos, o procedimento passo a passo é um só. Ajuda aqueles novos que estão entrando nessas atividades fazer de um jeito padronizado. O procedimento passo a passo garante a replicabilidade independentemente das pessoas e do tempo. Então, para sermos eficazes nas coisas, nas atividades das nossas organizações, a gente precisa primeiro saber o que é, com outras perguntas, e também saber como fazer. Por quê? Porque se a gente faz essas duas coisas, a gente garante que as ações serão eficazes. Ações eficazes significa resultados positivos e sustentáveis. Conclusão, sabendo direito o que é e sabendo como fazer, a gente garante resultados positivos sustentáveis.